Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Segunda-feira, 9 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Um agente da SUSEP reage a assalto e fere um bandido. A tentativa de assalto foi aqui no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Uma imagem que repercutiu nas redes sociais. Um cachorro parece ser puxado, arrastado por um carro e moradores de Juiz se revoltam. Uma professora e o marido foram encontrados mortos no apartamento deles aqui em Cachoeirinha, região metropolitana. A polícia suspeita ser mais um caso de feminicídio. E o tempo, hein? Tem água escorrendo pela parede da sua casa, brotando da parede do chão? Pois é, a umidade nossa de cada dia e o calorão que está chegando são os assuntos da previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. E ao vivo, direto do nosso piquete do SBT, vamos mostrar as atrações do acampamento Farroupilha, que já tem chama crioula e churrasqueira acesas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. (11h36), gente, 27 graus é a temperatura desse momento. E a temperatura está subindo. Vai começar a decisão da Copa do Brasil para o Inter. Débora de Oliveira, aposto que está nervosa no vídeo. Tô nervosa, não André. Para. Tô nervosa. Tudo bem. Eu tô ansiosa. Tá elétrica. Eu estou na expectativa. Mas principalmente eu tô motivada e feliz, viu? Para a primeira partida da decisão, sabe por quê, André? Por quê? Porque eu vou estar lá ao lado dos colorados em Curitiba, André. Que vou bacana. viver com eles essa decisão, vou embarcar junto com os colorados. Olha. Vou levar o meu pé quente, você sabe, né? Levo a meia quentinha, tudo bonitinho, porque é uma semana maravilhosa, especial, de muito trabalho. E se eu fosse vocês, eu não perderia a abertura do SBT Esporte de hoje, porque o Odair Hellmann, ele dá uma injeção de ânimo na gente. E assim, ó, não é só com relação ao futebol, não. Com relação à vida também. A gente tá vendo aí o jogo de sábado, né? Porque a empolgação é tanta que até no Brasileirão o Inter tá fazendo bonito. Ganhou 1-0 do São Paulo, gol com a ajudinha do VAR, né? Teve pênalti a favor dos colorados, que o Rafael Sobis cobrou. Converteu, hoje o Inter está no G6, que é o grupo que leva a Libertadores do ano que vem, né? Ao lado do São Paulo, ali um pontinho só separa as duas equipes. Pessoal, o Odair, ele tem uma história de vida muito bacana. Muito bacana. E inexperiente nessa função de técnico, né, Débora? E mesmo assim, ele está dando uma aula. É o primeiro momento importante da carreira dele como treinador, né? O Inter chegar numa final de uma competição nacional, que já não acontecia há tantos anos para o clube, né? E principalmente para ele, com um trabalho que sempre tem altos e baixos, os torcedores cobram um pouco, às vezes ficam desconfiados de onde podem chegar, mas ele realmente tem um histórico que empolga todos nós. Agora, André, vou te ensinar futebol, entendeu? Vou te dar uma aula, que é o seguinte, ó, tu vai botar a bola aqui no chão, tá? Sabe fazer gol de letra, não? Não, tu vai me ensinar, que vai eu quero fazer. Gol! Eu sei gritar gol. É mais ou menos assim que foi o gol do Tardelli ontem, porque o Grêmio tá impossível também, fim de semana. Fez 4 gols no Cruzeiro. O gol do Tardelli foi assim de letra. Daí teve o gol do Alisson, que nem comemorou, né? Porque jogou no Cruzeiro, veio numa negociação para o Grêmio. E aí o Cebolinha fez 2, o Cruzeiro fez 1 também numa penalidade. O Grêmio fez 2 com o Cebolinha e fez 4-1 lá. Rogério Ceni ficou arrasado, ficou acabado, ficou com vergonha de inclusive ir para a coletiva depois do resultado de ontem. Muito bem. Ô, Garavello, me chuta a bola ali de volta, porque eu quero ver se o André aprendeu, né? Que eu dei uma aula maravilhosa. Ah, meu Deus do céu, aqui, ó. E eu vou embora. Sim. Pum, quebrou toda aqui. Muito bem, você vai ver daqui a pouco. Olha só essa história que a gente vai mostrar. Em seguida, uma repercussão enorme. Lá em Ijuí, olha o cãozinho. Olhem o cão sendo puxado por um carro. Ele estava mordendo a corda? Ele estava tentando frear? O que aconteceu? Essa imagem circulou nas redes sociais nesse final de semana, no domingo, e revoltou muita gente. Imagens gravadas com um celular mostrando esse cachorro que parece estar sendo arrastado, sendo puxado por um veículo. Então, daqui a pouco a gente dá todos os detalhes para você, 11h39. Um rápido intervalo, fica aí que, ó, eu vou ali e já volto.
Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 27 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre, 11h44. A gente vai mostrar daqui a pouco para você aqui do SBT Rio Grande. Na capital, um agente da SUSEP reage a assalto e atira contra criminosos. Foi no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Um desses criminosos ficou ferido. Lá em Ijuí, uma imagem que circulou nas redes sociais nesse domingo revoltou defensores de animais. Um cachorro parece ser arrastado, não se sabe ao certo se ele estava preso, se ele estava segurando, mordendo uma corda, mas esta imagem revoltou, circulou pelas redes sociais e não para. Querem saber quem é esta pessoa, o que fez, por que fez. Todo mundo, até registro da polícia. Tem até registro na polícia essa imagem que chocou as pessoas desse cachorro, imagina, cansado, tentando fazer força, parece, essa é a sensação que se tem, fazendo força para se segurar, porque ele estava sendo puxado, é o que a imagem aparece, porque se ele estaria mordendo, também era para soltar a corda, estaria resolvido o problema dele. Então é isso que circula, principalmente ontem, no domingo, na cidade de Ijuí, chamou a atenção de muita gente e a população pede providências, a população quer saber quem foi que fez isto com esse cão, se amarrou, se prendeu de alguma maneira, não se sabe. Eu repito, não se sabe ao certo. Isso teria sido postado em uma rede social, também não se sabe ainda se era na própria rede social dele ou se alguém gravou e divulgou. Então são informações que estão sendo ainda detalhadas, mas é uma imagem que circula e que sim, a população não pode admitir, é crime fazer isto com animais. Olha o cão, a gente viu pelas patinhas dele, parece que ele quer segurar o carro, né? Numa demonstração de cansaço, ele tenta frear, olha só a força que ele faz, a maneira que ele tenta se segurar, e essa imagem circulou pelas redes sociais e daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes para você. Daqui a pouquinho a gente dá todos os detalhes. E tem uma imagem lá de Santa Maria, porque a polícia de Santa Maria investiga a morte de uma criança de 5 anos, absurdo total. Uma crueldade. Crueldade que foi tanta que até estuprada ela foi. Até estuprada. É um absurdo total. A gente traz em seguida os detalhes deste caso, desta agressão, desta violência lá na região central do estado. Agora são 11h46. Que calor. Semana começando com altas temperaturas e também com muita umidade aqui do estado. Estael Cias com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Estael. Muito bom dia, André. Todo mundo fala da água que brota da parede, do chão. O que está acontecendo? Estourou um cano na casa de todo mundo, Estael? Não, na verdade é um fenômeno muito comum que acontece quando nós temos o aquecimento após um período de frio. Nós tivemos semana passada marcas negativas e os pisos, as paredes estão ainda com essa temperatura mais baixa e o ar quente em contato com a superfície fria faz com que o vapor, a umidade que está na atmosfera a gente não enxerga, acaba se condensando, ou seja, saindo do estado de vapor para líquido e escorre das paredes. E hoje é um dia bem forte, com uma condição muito favorável a isso, porque nós temos aqui, até eu te pedi um mapa aqui para produção, o vento predominante do quadrante norte, gerando hoje temperatura muito alta. Agora nós temos aqui a corrente de vento de norte, noroeste chegando. Esse é o que a gente chama de jato de baixos níveis, que a gente fala muito. É essa corrente de vento norte, noroeste, trazendo esse ar muito quente para todo o Rio Grande do Sul. E esse ar quente chegando ao Rio Grande do Sul hoje com força máxima em relação aos últimos dias, faz com que agora, 11h45, 11h47, nós temos temperatura aí de 35 graus em Teutônia, por exemplo, que é uma região de vale neste momento. Se agora, 30 aí? 35 graus. 3 da tarde vai estar onde essa temperatura? Vai longe, vai uns 37, 38 graus, quem sabe até 39. Porque esse ar quente chegando de noroeste, ele se intensifica na medida em que entra no vale, naquela região de Teutônia, no vale do Taquari. Há uma aceleração do vento e isso gera um aquecimento mais forte nas regiões de baixada. Então, se prepare, principalmente essas regiões da metade norte, onde não chove, para um aquecimento muito intenso nas próximas horas. Região de Campo Bom, região de Novo Hamburgo, com 32, 33 graus, agora às 11h47.
menos 48. Mas isso em pleno inverno está? Em pleno inverno. E é isso que preocupa, porque esse aquecimento forte, antes da instabilidade que está por vir, isso é sinal de temporais, é sinal de problemas que devemos ter aí nos próximos dias. Temos a imagem de radar, a imagem que mostra a chuva também. Essa imagem da chuva aqui, prevista para toda a semana. Aqui né? está o isso mapa é o do Rio Grande do Sul aqui, né? Mapa Só do gente Rio... mostrar aqui. Isso, mapa do Rio Grande do Sul aqui. Aqui a gente está consegue um ver pouquinho melhor dentro das cores. Tá. Aqui a região metropolitana de Porto Alegre. Aqui essa área de fronteira com o Uruguai. É justamente onde se concentram os maiores acumulados de precipitação previstos, esperados aí para os próximos 10 dias. Então, metade sul do estado deve concentrar os maiores acumulados, porque o vento norte vai segurar essa chuva concentrada aqui sobre o Rio Grande do Sul e também sobre o Uruguai. Mas isso aqui é um indicativo de precipitação, porque, como eu falei, como tem vento norte antecipando a chegada dessa chuva, o vento norte favorece temporais. E temporais, muitas vezes, podem gerar 50 a 100 milímetros numa área concentrada. Nós já tivemos temporais, por exemplo, na cidade de Melo, que é no Uruguai, pertinho da fronteira com o Brasil, e tivemos muita chuva também em Jaguarão, hoje de manhã, né, Estael? Exatamente. Então, e pode ter temporal aonde? Porque o pessoal está em casa, está almoçando, está nos acompanhando, quer sair. Primeiro, que roupa levar? Já sabe que tem que levar roupa de verão. Roupa leve, hoje é roupa leve, não tem jeito. Quem é que tem que sair com guarda-chuva aqui no estado, agora Olha, os moradores da Zona Sul, ali a região de Jaguarão, Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Campanha, região de Bagé, Fronteira Oeste também. Essa é uma área aí, nós temos esse vídeo aí impressionante, o temporal. A gente dá para ver uma nuvem com uma base bem baixa, uma nuvem de temporal. Isso foi Jaguarão hoje de manhã. Foi Jaguarão hoje de manhã, essa tempestade chegando. E acredito que vai voltar a escurecer lá hoje, em pleno dia, justamente porque tem mais temporais para chegar justamente a essas regiões. Isso foi volta de 8 da manhã, anoiteceu lá em Jaguarão. Exatamente, porque o tamanho é a nuvem chega a 8, 10 quilômetros de altura, então realmente ela impede a incidência do sol e deixa o pleno dia uma escuridão. O né? passarinho lá de Jaguarão que mandou pra gente, a gente agradece essa vídeo. imagem aí. Agora, essas nuvens, elas estão vindo para o norte e elas chegam aqui em Porto Alegre, é isso? Elas estão vindo para o norte, mas como vai predominar o vento norte ainda hoje, tem dificuldade em subir, o vento acaba barrando elas sobre o sul do estado. Então... E o que pode provocar, Estel, então, temporal? A gente falava da chuva, então Porto Alegre chove hoje? Risco muito isolado. Acredito que hoje a chuva realmente ela fica restrita à fronteira com o Uruguai. Zona Sul, Campanha e Fronteira Oeste com maior potencial. Por causa dessa pressão do norte, né? Do vento norte que não deixa a chuva subir. Ele fica pressionando a chuva sobre a fronteira com o Uruguai. Então lá, chuva. Hoje nós temos muitas nuvens, porque a umidade gera esse abafamento. A gente está com uma imagem ao vivo agora de Porto Alegre. Exatamente, esse céu nublado, 27 né? graus e essa sensação de calor de hoje mormaço, à tarde, principalmente. justamente por causa da umidade. E ao longo dessa semana, amanhã começa a refrescar, esse calor não vai ficar a semana toda. Hoje é o ápice do aquecimento. Perguntinha para Estael. A gente vai fazer um quadro. Perguntinha para Estael. Estael, a gente está com uma temperatura super alta. E aí tu me diz agora que amanhã a temperatura vai Já baixar. refresca. Uma vez que hoje é alta, simplesmente baixar não vai. Não. Vai ter que ter Exatamente. algum vento aí na história. Sempre, né, essa mudança brusca de temperatura geralmente se dá com vento forte e com temporais, porque a atmosfera tem os seus mecanismos de buscar o equilíbrio e um deles são os temporais. Então, de hoje para amanhã, principalmente áreas da metade sul e oeste, fiquem muito atentos, temporais não só com chuva, mas com rajadas de vento, com granizo, como teve lá em Melo também. Aqui também temporal em Porto Alegre estão. Hoje ainda não, mas Hoje os ainda próximos dias, sim. Os próximos dias, amanhã já devemos ter instabilidade aqui chegando à região metropolitana, no final da tarde à noite. A quarta e a quinta acredito que sejam os dias de mais chuva aqui na Grande Porto Alegre, no norte do estado. Tá, mas a gente vai ter o calor em Porto Alegre hoje e amanhã segue esse calor? Amanhã 23, 24 graus, uma temperatura já mais confortável. Mais suportável. Suportável. E essa água aí que brota, essa umidade, porque é muito interessante isso. Mesmo nos dias de calor, a gente entra em casa, tá fresquinho. Claro, a gente teve, como tu disseste, temperaturas negativas. Então as paredes estão ainda frias. E aí tem muita umidade no ar. Tem muita umidade no ar, porque o vento é noroeste, como eu mostrei. O vento noroeste, ele traz ar quente e úmido. Então ele traz umidade também. Ela não se converte diretamente em chuva, mas a umidade está aqui presente. E essa umidade, ela vai seguir por muito tempo? Olha, boa parte dessa semana vai ser úmida. Mesmo refrescando, a umidade vai estar presente. Mesmo que não chova aqui na Grande Porto Alegre, norte do estado, todos os dias, mas a umidade continuará presente. Então esse fenômeno ainda vai incomodar os gaúchos de todos os cantos. Nós devemos ter o tempo firmando, diminuindo a umidade na sexta-feira e
depois, na semana que vem, quem sabe, um alívio da umidade. Mas olha, até o final de semana, todos os dias chove em alguma parte do estado, todos os dias tem possibilidade de chuva forte. Até a quarta-feira, mais na metade sul, quarta e quinta-feira, pegando metade norte, e aí Grande Porto Alegre, Serra, Litoral. E lembrando, Estael, que quando tem essa temperatura e essa condição atmosférica, como se tem, o risco de granizo é grande também. É muito grande, porque nós tivemos o frio da semana passada, a atmosfera ainda tem áreas com ar frio, e quando vem a chuva depois de um período gelado, o risco de granizo acaba sendo maior. Muito bem, eu por mim ficava até de noite conversando contigo. Obrigado, Estael. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá. E aí a gente tem a imagem da chegada e saída da capital pela Castelo Branco, em frente à estação rodoviária. Muitas nuvens. Se prepare para o calorão hoje à tarde aqui na capital. Não só na capital, mas até o norte do estado. Até a o gente norte vai do ter estado. temperaturas bastante altas. E agora preste atenção nesse recado que eu tenho para você. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Muito bem, depois do meu recado, eu te fazer uma pergunta. Tem muita gente que almoça, né? Tá nos acompanhando agora 5 para o meio-dia, já preparando um chimarrão. Tá calor sim, mas tem gente que toma um chimarrão, né? Depois do almoço. Falar nisso, cadê meu chimarrão? Hein? Cadê o meu chimarrão, Hugo? Cadê o mate? Porque estamos no mês de setembro, mês do acampamento Farroupilha, e o SBT também vai fazer parte desta grande festa aqui no estado. Por isso a gente vai até o nosso acampamento. A Bruna Osterman, ao vivo, lá no piquete do SBT, já está dançando também, hein, Bruna? Que a música já está rolando aí desde cedo. Bom dia! Oi, André, bom dia. Tá pilchada? Eu vi ali a Estael falando que a previsão do tempo... Não sou eu essa, André. Eu tô no máximo aqui, ó, com um chapéuzinho discreto, que eu sou prenda de apartamento. Eu não tenho esse talento todo aqui. O meu único talento é ser repórter mesmo. Mas, André, a Estael tava dizendo que a previsão do tempo é de chuva, mas aqui no acampamento Farroupilha o clima, é claro, é de muito gauderismo e muita alegria. Vou interromper aqui a gurizada que está cantando. Primeiro, apresentá-los, né? O Lincoln Ramos e o Erlon Pericles, eles que estão reproduzindo, né, a música que foi criada para o acampamento Farroupilha desse ano, que é em homenagem ao Paixão Cortes. Aliás, o Erlon é um dos criadores, autores dessa música, mas primeiro eu vou falar com o Lincoln aqui. A menção aqui do lenço vermelho e azul é o que? Maragato, chimango, vocês já estão disputando aqui? Olha aí, que nós já criamos um embate aqui, digamos, entre colorado e gremista, né, tia? Essa é a única rivalidade que tem hoje. E eu acho que exatamente. O resto é tudo união, né? A gente está reunido pelo gauchismo nesse setembro agora de uma forma, aliás, o ano todo, né? Mas isso no setembro de uma forma muito especial. E agora, Erlon, falando sobre a música que em seguida eles vão cantar. Não é uma grande responsabilidade, né? Falar sobre o Paixão Cortes, toda a história dele. Como é que foi para vocês esse processo de criação? Olha, sempre muito importante, vida e arte de um dos nossos maiores, né, folcloristas, talvez o maior de todos, né, juntamente aí com Barbosa Lessa e outras grandes figuras históricas, é uma responsabilidade maravilhosa. Mas eu tive o auxílio do Diego Miller, grande poeta, né, que conviveu com o Paixão, né, também dança, sabe tudo dessa parte das danças e toda a pesquisa do Paixão, o Diego tem a base. Então a gente só encostou uma rancheira, que é uma canção também bem gaúcha, para alegrar, né, essa pesquisa do Diego Miller, nos contando sobre a vida do Paixão Cortes. E eu convidei este animal velho bueno, que é lá meu conterrâneo de São Luís Gonzaga,
para, junto com a César Oliveira e Rogério Melo, cantar a canção também. Beleza, vamos falar então aqui rapidinho com o presidente do MTG, Nairo Calegaro. O presidente veio do próprio movimento tradicionalista gaúcho essa proposta de fazer uma homenagem ao Paixão um ano após a morte. Sim, o ano passado, quando nós perdemos, tivemos a passagem de Paixão Cortes, foi às vésperas da Semana Farroupilha, né, dia 28 de agosto, e nós tínhamos uma proximidade com ele, alguns relatos, conversas com a família, e aquilo nos deixou um pouco consternado naquele momento, que era a primeira Semana Farroupilha que nós estaríamos sem a presença dele, que sempre tem nos apoiado e orientado até então. E aí resolvemos esse ano, levamos essa sugestão, né? Levei essa sugestão à diretoria do MTG e também à Secretaria de Cultura, a Comissão Estadual dos Festejos de Farroupilha, que o tema fosse essa homenagem à vida e obra de Paixão Cortes. Nada melhor que nós gaúchos, né? E é um tema amplo, parece tão simples a vida e obra, mas é um tema tão complexo e tão amplo, de tanta coisa que ele nos deixou e nos legou, né? E isso é importante, porque nós não podemos, a sociedade, ela não pode perder suas origens, não pode perder suas referências, nós não podemos perder aonde nós começamos, né? E foi através dele há 72 anos atrás. Muito obrigada, presidente. Bom, agora a gente vai ouvir então, André, essa música que foi feita em homenagem. E o nosso presidente e sua prenda. Fala, André. Não, só lembrando que tu estás do piquete Grito do Quero Quero, que é o piquete do SBT. Exatamente. Lembrando que o Quero Quero é o pássaro símbolo do Rio Grande do Sul, que atravessa por todas as Américas. E nós estamos aí no nosso piquete com essa festa. Continua daí, porque a gente quer mais um pouquinho de música. E o nosso piquete, André? Nosso piquete está ainda mais lindo, maior, para receber todos os nossos SBTistas. Vamos para a música, então? Somos frutos das colheitas, das mãos dos historiadores, do pioneirismo de tantos que iniciaram sonhadores. Entre o culto e a vivência, o que existe um canto chão, colhido da própria gente, que povoou este brincando. Quem veio do Cerro Chato, dos magos de livramento. De todo o período aí do acampamento Farroupilha, o nosso piquete estará lá aberto para as pessoas com muitas atividades culturais, como a nossa música do Rio Grande. Muito bem, gente, vamos agora para as notícias, meio-dia e em ponto. Eu quero a sua atenção para uma imagem que a gente vai mostrar o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Os bandidos roubaram um carro de um agente da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. Eles não faziam a menor ideia. E aí, esse homem reagiu e atirou contra os assaltantes. Um deles ficou ferido. O crime aconteceu no bairro Medianeira, aqui na capital, e os detalhes da reportagem agora. Tu não tem segurança nenhuma. Não tem. Fica exposto, não tem como. Os moradores do condomínio foram acordados pelo tiroteio durante a madrugada. Muita gente ficou com medo de sair dos apartamentos para ver o que acontecia na rua. Mas o barulho dos tiros dava a certeza de que era algo grave. E quando eu percebi, um tiro. Aí depois foi dois, acho que foi uns 10 tiros. Aí veio aquele pavor, né? Quando o dia amanheceu, os vestígios da tentativa de assalto ainda estavam à mostra. Os carros batidos ficaram estacionados à espera dos donos. Alguns ainda nem sabiam do susto e do prejuízo. Bora pra frente, trabalhar mais para consertar o carro agora, né? Isso é a vida do cara. As testemunhas contaram à polícia militar que 2 assaltantes chegaram armados e renderam o motorista quando ele retirava o carro de dentro do condomínio. Ele saiu do volante, mas depois disso sacou uma pistola e atirou na direção dos criminosos. Eles fugiram pela contramão e logo em seguida abandonaram o automóvel. Segundo a Polícia Civil, a vítima é um agente penitenciário da SUSEP. Existe a suspeita de que um dos bandidos possa estar ferido. De acordo com os moradores, o medo virou rotina na região. Você tem que sair para a rua bem simples, sem celular, de preferência sem nada, a pé. Quem mora aqui na volta tem que estar sempre, não carregar nada de valor. Ela disse tudo, só que a vida da gente, que tem, né, um valor maior ainda, não tem jeito. A gente está por aí no meio da criminalidade, correndo risco a toda hora, a todo instante, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em rua com movimento, sem movimento. A gente está no meio dessa criminalidade, infelizmente, com todo o trabalho que é feito, com todo o trabalho que a gente sabe da polícia.
os crimes continuam acontecendo na nossa cara e, infelizmente, a gente está no meio disso tudo. É uma realidade e, claro, que a gente tem que olhar positivamente para os trabalhos que vêm sendo feitos pela polícia, trabalhos de educação, melhorar a qualidade, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje é um risco colocar o pé para fora de casa, nem colocar para fora, dentro de casa a gente já está correndo, infelizmente, muito risco. 12:03, e é esse pedido que a gente sempre faz, né? Tenha muito cuidado sempre, parar com o carro. Muita gente ainda para no carro, aí é para mexer no celular. Tem que parar sim para mexer no celular, mas mexe num lugar, né, que tenha um pouquinho maior de movimento. Enfim, uma série de ações que a gente constantemente precisa ter para procurar um pouco mais de segurança. Agora, atenção para esta história em Ijuí, uma imagem que chamou a atenção de todo mundo, está circulando nas redes sociais, começou a circular a partir de ontem, uma imagem que revolta todo mundo. Imagens gravadas com um celular, um cachorro, que ele parece estar sendo puxado por um veículo, sendo arrastado. A colega Francine Boijink traz outros detalhes sobre essa história. Vamos dar uma olhadinha. Francine. O vídeo circulou nas redes sociais no domingo. A imagem mostra um cachorro atrás de uma caminhonete. Ele parece estar sendo puxado pelo veículo que está em baixa velocidade. O vídeo foi gravado por ocupantes de um outro carro que seguia atrás. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Ijuí. O delegado responsável pelo caso afirma que ainda não é possível dizer se o cachorro estava amarrado no veículo ou se apenas estava mordendo uma corda. Por enquanto, a Polícia Civil instaurou um procedimento para investigar os fatos, em tese por maus tratos a animais. A Polícia Civil também vai tentar localizar o dono do veículo que aparece no vídeo, para entender o que aconteceu. Olha, é uma imagem, Marcelo Chemali, a imagem ela chama a atenção porque assim, ó, será que o que estava dirigindo não viu que, por exemplo, uma das hipóteses, será que o cachorro mordeu essa corda? Ficou irritado com o carro e mordeu a corda e ficou segurando, tentando segurar o carro. Não sei se isso pode ter acontecido. Ou será que ele prendeu esse cachorro e começou a puxar? Quer dizer, são situações que ainda estão sendo investigadas, a gente ainda está apurando, mas é uma imagem que circula e que faz a gente questionar. Não seria o primeiro caso desse tipo de violência e, infelizmente, já aconteceram diversos outros casos aqui no Rio Grande do Sul deste tipo de trato com um cachorro, que mesmo assim não justifica. Ah, o cachorro ficou segurando, só se o motorista não viu, Marcelo. Pois é, André. Eu também acredito que, na realidade, André, a velocidade da caminhonete sendo conduzida, ela leva a gente a crer que ele estava arrastando o cão. A polícia ainda não tem essa certeza. E está investigando. Está investigando, está apurando agora. Uma velocidade ali, virando roda, né, André, como se diz, está virando roda, ou seja, percebeu que algo estava atrás da caminhonete, com certeza. Será que a intenção era maltratar o animal, provocar essa crueldade e arrastá-lo pelas ruas ali da cidade de Ijuí? É o desafio da polícia. Agora a imagem chama a atenção. Tomara que não se confirme essa questão da crueldade dos maus tratos. Agora, Marcelo, é uma imagem realmente que choca se isso for verdade, né, André? Ó, para apimentar mais essa nossa análise, aí eu pergunto, tá? Estou só fazendo uma colocação, Claro. não estou fazendo uma condenação. Quem gravou isso, será que também fez o correto? Será que daqui a pouco quem gravou não teria ter dado buzinada? Não sei se fez, a gente não consegue perceber isso. Ou ter imediatamente chamado uma polícia? Não sei. Estou só colocando aqui porque, olha, a imagem durante quanto tempo ficou a pessoa ali dentro do carro gravando. Aí tu vai dizer, mas eu não vou me meter porque a pessoa pode estar armada. É um risco, né? É um risco. Mas será que na rua ninguém viu, ninguém chamou a atenção desse homem que estava, dessa pessoa que estava puxando o carro aí com o cachorro? São questões que vão ser apuradas sim, porque também a gente tem responsabilidade. Quando vê uma atitude como essa, se tu estás ali presente, a gente, né, se sente na obrigação de tomar uma atitude, no mínimo que seja chamar a polícia. Até porque ou segue o carro, avisa o endereço. Não resta dúvida, a gente não tem o desfecho do vídeo, da gravação, mas olha, vamos nos colocar na posição desse motorista que está gravando. Ele pode até ficar com receio, será que o outro está armado, enfim, mas vá até o final, tenta somar o máximo de detalhes para encaminhar para a Polícia Civil, né? E isso aí também é uma hipótese que precisa ser levantada, né? Por que não fez uma intervenção, né? Por que não chamou a atenção dos vizinhos, ou até do próprio motorista? Isso tudo está muito no ar. Agora é preciso aprofundar a investigação para que situações que se espalharam nas redes sociais, daqui a pouco todo mundo acaba se voltando contra o motorista da caminhonete verde, né?
E aí aquela coisa da justiça pelas próprias mãos, né? Isso é muito perigoso, né, André? Por isso que é preciso ter cuidado, fazer análise e deixar a polícia avançar na investigação. Agora, a imagem está aí. A gente está fazendo aqui a ponderação, claro. É importante o depoimento dos motoristas, das pessoas que acompanharam isso, das que viram. Agora, a imagem, ela é essa. A imagem, ela é muito clara, mostra ali o cachorro sendo puxado ou arrastado. Ele não chega a ser arrastado, mas tu vê uma intenção dele, Marcelo, pelas patas, de frear, né? De segurar o carro. Sim, então, com certeza. Aí tu vai dizer assim, mas ele, o cãozinho brincalhão mordeu a corda. Não, peraí, só um pouquinho. Um cachorro numa situação dessa, ele cansa, ele solta a corda. Tá? O cachorro também não vai torturar consigo próprio. Não é instinto do cão. Alguns segundos ele é arrastado, né, André? Ele tenta travar ali com as patas e acaba sendo arrastado ali por poucos metros, mas a gente percebe que ele está sendo levado pela caminhonete, né? Enfim. Pois é, bom, vamos continuar acompanhando essa história aí, sim, porque ela é revoltante. E seja o que for, ver um cãozinho sofrendo, que esse aí tá sofrendo, que tá nítido isso, faz a gente ficar revoltado. Vamos a outras informações. Giro de notícias com Marcelo Chemali, em Santa Maria, região central. 2 transexuais foram brutalmente assassinadas. O que aconteceu nesse caso aí de Santa Maria, Marcelo Chemali? Olha, o caso que chamou demais a atenção das autoridades lá na principal cidade do centro do estado. Uma das vítimas, a Caroline Dias, 27 anos, foi morta com um tiro nas costas, André, na madrugada do último sábado, na esquina das avenidas Presidente Vargas e Borges de Medeiros, área central da cidade. Ela era natural do Mato Grosso do Sul. E a segunda vítima, conhecida como Mana, de 37 anos, foi morta a facadas na noite de domingo, próximo ao ginásio Oreco. Os crimes revoltaram a comunidade LGBT na cidade, que divulgou nota pedindo justiça. Pressionando as autoridades de segurança, a polícia investiga o que motivou essas mortes e faz buscas pelos assassinos. O delegado responsável pela investigação disse que os casos não têm nenhuma relação, portanto, aí crimes diferentes sendo investigados, semelhantes apenas à condição, né, das vítimas serem transexuais, serem pessoas que ganhavam, enfim, a sobrevivência, né, como profissionais do crime sexo, de homofobia. talvez, crime de homofobia, talvez, possa ser nesse sentido, mas nenhuma relação entre esses dois casos, né, André? Agora a gente vai mostrar uma outra história, eu quero a sua atenção. Quer dizer, não basta, a gente sabe que essa criminalidade toda por aí, é criminalidade, é assalto, né? Mas roubo de carro, roubo de veículo. Mas quando não dá para roubar, o que o cara faz, hein, Marcelo Chemali? Não dá para levar o carro, ele leva o quê? O step, né, André? O step leva ali, olha, os 2 criminosos participam dessa ação, tá aí flagrada por câmeras, estão no veículo branco e aí vão ali, né? Olha só, olha a facilidade, André. A caminhonete está na frente, um dos bandidos vai lá, tira os parafusos, consegue ali retirar, até que um deles consegue retirar de dentro da caminhonete. A sequência, eles colocam a roda no carro e acabou fugindo sem levantar muita suspeita. O crime aconteceu na última sexta-feira, na rua Portugal, bairro Higienópolis, na zona norte aqui da cidade de Porto Alegre. Agora, olha só a naturalidade. A naturalidade. Parece assim, ó, tipo eu e tu. E aí, Marcelo, tudo bem? Deu problema no teu pneu, tu pode me emprestar o teu step, mano? Esse é o tipo de papo que eles estão ali, né? Não, pega aqui no meu carro, não, mas deixa que eu pego aqui, aí fingindo que a caminhonete é dele, né? Não, mas pega aqui, vai os dois, dá uma espiadinha, entram no carro e dão no pé. Conversa daqui, conversa dali, até para despistar possíveis pedestres passando ali próximos, né? Como se estivesse ali num ambiente natural, só que é um crime, né, André? É um crime. É um crime. Bom, mas aí, tá aí a imagem. Um outro assunto agora bastante triste, bastante preocupante, que eu vou mostrar para ti, Marcelo Chemali, e para os nossos telespectadores, de uma professora e o marido foram encontrados mortos com um tiro na testa. Foi no apartamento deles em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. E a polícia suspeita que seja mais um caso de feminicídio. O homem teria matado a mulher e depois cometido suicídio. Os detalhes da reportagem. Marido e mulher foram velados e enterrados em Osório, onde se conheceram e onde há muitos parentes. O fato causou comoção na comunidade escolar. Fabiane Medeiros Gamba, 49 anos, foi diretora desta escola estadual de Cachoeirinha e, recentemente, coordenadora regional de educação. A Fabiana é uma pessoa excelente, uma moça alegre, uma moça feliz, uma moça amiga de todos.
e todo mundo queria muito bem para ela. O crime aconteceu na madrugada de sábado, no apartamento do casal, bem perto da escola. Após chegar em casa, o filho de 24 anos estranhou a ausência dos pais. Arrombou o quarto e encontrou Fabiane e o marido, o administrador Marcelo Spanevello Gamba, de 53 anos, mortos. Ambos com um tiro na cabeça. Junto a eles, um revólver que era legalizado e registrado em nome de Marcelo. Conforme familiares, Marcelo enfrentava problemas de depressão. A polícia relata que não havia informações anteriores de violência, mas os policiais querem saber se o casal enfrentava uma crise de relacionamento. Amigos disseram que eles estariam discutindo a separação, o que reforça a possibilidade de crime passional. A polícia suspeita que Marcelo tenha matado a esposa e se suicidado. Para os familiares, mais difícil do que descobrir é aceitar os motivos. A gente hoje tem 2 famílias aqui em Osório destruídas. Uma falta muito grande dela, porque ela estava muito feliz. O caso é muito triste. E aquela velha história que a gente diz, né? Do homem, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não se conforma quando a mulher não quer mais, né? Manter um relacionamento. Gente, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Né? Para que terminar com a vida desse jeito? Às vezes mata a mulher, vai para a cadeia e estraga com a vida de tanta gente. Será que não vale a pena outras alternativas? Isso que a gente bate sempre nessa tecla, nesse mesmo questionamento. Está com dificuldade, o casal vai buscar uma ajuda. Mas vai não terminar nessa história como terminou essa aí. Gente, deixa meio de 14 agora, meio de 14, 27 graus é a temperatura. Deixa eu mostrar uma história que aconteceu revoltante lá em Santa Maria. Uma barbárie, uma criança, 5 anos. 5, foi estuprada e morta neste final de semana. A colega Bruna Tasqueto está acompanhando esse caso e vai nos contar os detalhes a partir de agora. Bruna. O laudo com a causa da morte de Giovana Michel da Rosa, de 5 anos, comprovou que a criança morreu por asfixia e que foi estuprada. Na madrugada de sábado, a menina, que tem paralisia cerebral, foi levada pela mãe ao Hospital Universitário de Santa Maria. A equipe médica chamou a polícia. A perícia foi fundamental. Nós levamos os suspeitos para que fosse feita a coleta de material genético para ser confrontado com o material que foi coletado da vítima. E retornamos até essa delegacia e nesse momento que ele viu que a perícia ia apontá-lo como culpado, ele acabou confessando. O jovem tem 18 anos e é filho do padrasto da menina, com o qual a mãe mantém um relacionamento há cerca de 3 anos. O jovem confessou à polícia que estuprou a criança. Foi preso e encaminhado à penitenciária estadual de Santa Maria. Deverá responder por estupro de vulnerável e pela morte da menina. A delegada do caso também investiga uma possível omissão por parte das outras pessoas da família que estavam na casa. A gente ouviu diversas pessoas e ninguém disse ter ouvido nada. Pelo nível de violência que foi empregado contra essa criança, é impossível que ninguém tenha ouvido, né? Que ninguém tenha visto isso acontecer numa casa que é uma casa pequena, com uma pessoa em cada cômodo ou mais. Então está muito mal explicada essa história e nós vamos apurar e vamos chegar à verdade, sim. Os vizinhos ficaram chocados. A gente está, né, assim, muito chocada. Eu disse, coisa horrível isso aí. Todo mundo fica chocado com uma história dessa, eu não vou nem entrar em detalhes. Agora, mais uma vez, mostra que a maioria dos crimes envolvendo crianças e estupros são pessoas ligadas à família. A família é importante ficar atenta. Agora a polícia vai tentar esclarecer esse terrível caso. Marcelo Chemali, cadê a imagem do cachorro de novo? Cadê a imagem do cão? Imagem de grande repercussão lá em Santa Maria, lá em Ijuí, perdão. A polícia de Ijuí está investigando esta imagem. Isto se confirma que foi gravado na cidade de Ijuí. Agora a polícia está indo atrás dos detalhes. Quando isto aconteceu e por que aconteceu. Imagem que circulou a partir do domingo das redes sociais, no caso ontem. Imagem circulando mostrando esse cachorro sendo arrastado, sendo puxado por um veículo. Né? E um carro atrás gravando, mostrando essa cena. Cena que revolta, né? Não tem justificativa para algo assim. O cachorro mordeu a corda e ficou segurando, brincando. Não. Visivelmente a gente vê que isso é uma crueldade. O motorista não viu? Será que não fizeram um sinal para ele na cidade que ele estava puxando um cachorro? Porque a gente vê, como tu chamaste a atenção, o cachorro, em alguns momentos, ele chega a perder a força. E isso a gente vê por esta imagem.
Quer dizer, então, o cachorro brincalhão ficou mordendo a corda. Não, a polícia vai atrás dessa imagem para esclarecer o que aconteceu, envolvendo não só o carro, mas até o próprio carro que gravou. Olha, André, tudo indica, pela postagem que se espalhou nas redes sociais ontem, que esse vídeo é recente, mas a polícia ainda não tem certeza. O que nós apuramos junto à Polícia Civil, o delegado Tiago Baldim, experiente delegado, já passou por várias DPs aqui de Porto Alegre e está trabalhando na região lá de Ijuí. As ruas são já apontadas como ruas da cidade de Ijuí. Ele vai verificar agora, junto a esses motoristas, a placa já está identificada dessa caminhonete verde. Qual a real intenção de levar esse cão ali arrastado, né, André? A gente percebe que a velocidade é uma velocidade de quem está andando normalmente no trânsito, né? Dá uma quadra, meia quadra, mais meia quadra para frente, portanto aí, no mínimo, uma quadra, esse cão foi levado pela caminhonete. Em alguns momentos, o cão se trava, tenta se desvencilhar dessa corda, não está só mordendo, ele está amarrado. Infelizmente, é essa a sensação que a gente tem. Agora, a questão do motorista que gravou tudo isso... Tudo tem que ser questionado. Tudo precisa ser questionado. Tem que ser questionado. Mas uma buzinada, André, um alerta, algo que chamasse a atenção, mesmo sem se envolver diretamente, talvez pudesse aí trazer uma resposta mais imediata ao caso, né? O que é estranho, por exemplo, Marcelo, que a pessoa que gravou não tenha informado, por exemplo, o endereço para a polícia. Isso estamos falando em hipóteses. Estamos tentando compreender esta crueldade que é crime. É crime sujeito à detenção. Exato. De 3 meses a 1 ano de prisão, mais pagamento de multa e pode ainda aumentar se acontecer a morte do animal. Né? Porque é dever do Estado dar proteção ao animal. Por exemplo, se um agente, né, se um policial não quer registrar um caso de ocorrência, uma hipótese aqui, ele é penalizado por isso, porque Claro, é dever do Estado proteger os animais. E o que a gente vê aí é um cão sendo puxado, sendo arrastado. Né? Alguém teria comentado, mas o cão pode ter segurado com a boca numa corda ali. Bom, mas o cachorro queria sofrer? Será que isso? Não, né, Marcelo? Não indica. E quando ele faz a conversão ali na esquina, André, a velocidade que a gente percebe das rodas não é a velocidade normal de quem está andando na cidade, né? Tinha alguma intenção, ou seja, tudo indica que ele sabia, assim, que tinha um cão atrás. Amarrado, brincando, a velocidade não é compatível para quem está circulando pelas ruas, né, André? Uma outra hipótese que também deve ser considerada, e aqui a gente fazendo as várias possibilidades. Claro. Uma pessoa entrou no carro, né? Engatou a primeira, saiu arrancando, alguém de sacanagem ter colocado preso esse animal no carro e o motorista não tenha visto. Isso pode ter acontecido, mas imediatamente seria avisado, as pessoas na rua fariam um sinal, ele ouviria provavelmente também e logo pararia e, né, tomaria uma atitude. Isso é o que estamos analisando, as possibilidades, as circunstâncias. Agora, para quem está ligando à televisão, agora essa imagem foi gravada em Ijuí. A polícia ainda tenta identificar se foi ontem, se foi sábado, se foi sexta-feira, não se sabe ao certo. O que se sabe, né, Marcelo, é que de fato foi na cidade de Ijuí. E este cãozinho, pelo que mostra aí as imagens, ele está sendo arrastado, sendo puxado por esse carro, ou seja, isso é uma violência contra um animal, é uma crueldade e por isso a polícia está investigando imagem que repercutiu desde ontem a partir da cidade de Ijuí. Muito bem, vamos a outras informações, Marcelo Chevali. Mais crueldade com animais. 65 pessoas envolvidas com rinha de galo vão responder pelo crime de maus tratos a animais. Nossa, a violência com esses bichinhos, Marcelo Chevali. Olha, André, as fotos aí, elas indicam o tamanho da brutalidade. É um costume que nas cidades do interior ainda é tratado de uma maneira um tanto quanto natural, mas isso aí de natural não tem nada, viu, André? Rinhas foram flagradas pela polícia em 3 cidades gaúchas: Cândido Godói, Noroeste Gaúcho, Ametista do Sul e Alpestre, cidades do Norte. Casos ocorreram na sexta-feira e também no sábado. E como é crime considerado de menor potencial ofensivo, os suspeitos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Eu te confesso que eu não gosto dessa expressão, crime de menor potencial ofensivo. Isso é uma coisa que, olha,
me deixa bastante indignado, mas é a justiça, é o que dá na legislação, né? Só em Ametista do Sul, André, foram apreendidos aí 27 animais, bastante feridos. A polícia também encontrou menores de idade no local, ou seja, onde tem essas disputas, essas rinhas de galo, tem banca de aposta, tem dinheiro rolando, tem, enfim, contravenção, tem crime, tem tudo que não presta. E, Marcelo, né, tem até placas ali, cartazes de divulgação deste mega evento lá na cidade, né? Que fica no norte aqui do estado. Exatamente. Né? Com placas ali, mostrando que vai ter o evento, não sei o que, Godoy é o local onde teve esse evento. E aí a penalização, infelizmente, é muito baixa para um crime como esse. Obrigado, Marcelo. Olha só, na Serra, em uma semana, a Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu 4 homens acusados de estupro de vulnerável. 2 dessas prisões aconteceram neste final de semana. Vamos à reportagem agora. O caso mais recente foi no domingo. Vizinhos relataram à Brigada Militar uma briga de casal, na qual a mulher tinha tentado esfaquear o homem. Ao chegarem à residência, os policiais descobriram o motivo. Ele teria estuprado a filha dela, de apenas 8 anos. O homem foi levado para a delegacia e a menina passou por atendimento médico, que constatou o abuso. De acordo com a Brigada Militar, a criança já tinha sido vítima dessa mesma violência em 2014 e 2018. Também no domingo, outro homem foi preso preventivamente, suspeito de estuprar a enteada de 9 anos. No sábado, mais uma ocorrência. Um homem de 44 anos foi preso, acusado de estuprar a vizinha, de apenas 11. Nesse caso, a mãe da vítima teria flagrado o homem sem calças na janela do quarto da filha. Conforme a ocorrência, a criança teria relatado que os abusos estariam ocorrendo há cerca de um mês. E na última terça-feira, outro homem, de 28 anos, já havia sido preso por suspeita de estuprar a enteada desde os 5 anos de idade. Hoje ela está com 12. Todos os casos estão sob a responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Caxias do Sul. Eles se aproveitam da relação de confiança estabelecida com a criança e também da ingenuidade aí para praticar esse crime absurdo. Todas as investigações já estão em estágio avançado, tá? Em relação a essas notícias recentes. E nós desenvolvemos aqui na DPCA de Caxias do Sul um mutirão que desde o começo do ano já tem mais de 160 casos esclarecidos, tá? Tanto mais antigos quanto atuais. Bom, atenção, informação que acaba de chegar, teve ataque a mais uma agência bancária do Rio Grande do Sul, em Faxinalzinho, no norte do estado. Marcelo Chemali, foi há pouco. Daí as imagens, agora há pouco, viu, André? Por volta das 11h15 da manhã, os criminosos chegaram de carro na agência, eles renderam os funcionários e clientes e também dispararam para o alto. Ouvimos ali, ó, os tiros, nesse vídeo é gravado por alguns moradores, e aí depois de pegar o dinheiro, André, eles fugiram com 3 pessoas reféns. Esses mesmos reféns foram libertados na estrada que dá acesso à cidade de Nonoai sem ferimentos. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e já reforçaram o cerco para tentar capturar esses bandidos. Ainda não há informações sobre a quantia roubada. Portanto, aí, um cerco policial, armas de grosso calibre, mais um ataque a banco no nosso estado. Cerco ali próximo à cidade de Nonoai, norte gaúcho, André. Ali tem pertinho de Santa Catarina. Exatamente. Então, pode ser até uma quadrilha que tem a ligação com Santa Catarina. Aliás, muitas quadrilhas experientes desse tipo de ataque. Vamos dar uma escutada como é que foi a cena, Marcelo? Vamos escutar aí, vamos escutar. Olha o tiro. Olha só o tiro. Cidade de 2.500 habitantes, aquelas cidades tranquilas do interior. Vão lá os criminosos, entre 4 e 5, né, Marcelo? Entre 4 e 5 bandidos, armas pesadas, fizeram reféns. Tá, mas volta ali um pouquinho. Parece metralhadora aquilo? Dá a entender que é um tiro sequencial, né, André? Vamos escutar, atenção. Esse é o primeiro tiro. E agora vem uma sequência, ó. Mais um. E vem mais. Vem, ó, nessa parte aí. Olha aí. Tiro de fuzil e submetralhador, André, com certeza. Rajada. Rajada. Isso aconteceu, gente, há cerca de 1 hora atrás, na cidade de Faxinalzinho, que fica no norte do estado. Que 3 pessoas reféns, Marcelo? 3 pessoas já foram libertadas, sem ferimentos. Agora o cerco na região da cidade de Nonoai permanece. Reforço da Polícia Militar e da Polícia Civil em deslocamento para tentar capturar essa quadrilha. Portanto, aí a expectativa de um novo cerco, de possibilidade de confronto agora na região norte, André. Olha só as informações que a gente recebe e recebo nesse momento. Informações lá da região
Na tentativa de intimidar os policiais, eles efetuaram vários disparos na sede da Brigada Militar. Ou seja, mais isso os criminosos fizeram. E pelo que se tem informações, eles fugiram pela RSC 480 no sentido de Erval Grande, né, que é ali pela região. A polícia certamente atenta. A polícia de Santa Catarina também deve estar dando um apoio, porque fica bem ali na divisa dos estados. Eles fortemente armados. Ouvimos uma sequência de tiros. Essas pessoas levadas como reféns, 3 clientes. Olha ali, ó, a sequência de tiros ali. A gente viu ali, né, André, as fotos ali nas mãos das pessoas, as cápsulas de fuzil calibre 7,56, viu, André? Calibre restrito, uso pesado e também aquele tiro sequencial rajada de submetralhadora. Pois é, então levaram reféns, não se sabe se eram moradores ou se eram da agência, mas elas já foram liberadas e pelo que se sabe até agora, elas estão bem, não ficaram feridas. Aí tem diversas guarnições da região que estão auxiliando na busca pelos criminosos. Portanto, agora há pouquinho, um ataque a mais uma agência bancária. Já são quantas esse ano, Marcelo? Desta vez em Faxinalzinho, pequeno município no norte do estado, 2.500 habitantes, que as pessoas têm aqueles hábitos do interior, aquela tranquilidade toda. E olha só, chegam os criminosos e fazem isso. Para quem não escutou, vão prestar atenção. Olha aí a sequência de tiros. Uma rajada. Escuta só. Agora há pouco isso. Olha aí. Isso é assustador, uma cidade num silêncio, né? E aí a pessoa, o morador, começa a ouvir esses disparos todos. É assustador. Ali o momento que eles devem correr, porque até o barulho... Cantando pneu, né? Cantando pneu. Aí, ó. Tá aí. É bom, muito pesado, realmente. A polícia do norte do estado segue as buscas desses criminosos. Obrigado, Marcelo. Chamar ali o Instituto Chico Mendes, que é um órgão do governo que administra os parques nacionais, começou a mudar as regras de uso de algumas áreas federais de preservação ambiental. Ou seja, os nossos parques aqui no estado vão ser modificados. O novo plano de manejo permite a exploração comercial de determinadas áreas dos parques e pretende incrementar o turismo nestas regiões. A mudança começou aqui no Rio Grande do Sul, lá na região dos Canyons. Preste atenção na reportagem. Uma paisagem incrível, mesmo encoberta pela neblina. Canyons, trilhas e muito verde. Os parques de Aparados da Serra e da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, vão ganhar agora alguns retoques. A gente sente falta da estrutura melhor, né? Banheiros, lanches, enfim. A mudança faz parte do plano do governo de conceder 20 parques nacionais para a iniciativa privada. O objetivo é facilitar a oferta de serviços e favorecer o turismo nessas áreas. Entre as novidades estão a possibilidade de acesso de veículos em trilhas, depósitos de lixo dentro dos parques, realização de eventos como shows e a comercialização de alimentos e bebidas, inclusive alcoólicas. O público que vem para cá não vem atrás de um show, vem atrás de natureza, de você respirar ar puro. Tem tantos lugares para shows, então cada um com o seu quadrado. Tudo isso vai facilitar o acesso, vai trazer mais conforto para o visitante e vai trazer mais visibilidade também, né, para os parques nacionais enquanto unidades de conservação. Se de um lado está a ideia de facilitar o acesso do público, aumentar o conforto e o número de visitantes, de outro está a questão ambiental, o receio de que o turismo estrague o que a natureza criou há tanto tempo e com tanto capricho. O parque, do jeito que tá, para mim tá bom. Eu sou mais adepto à natureza como ela é hoje. A beleza do parque é um complemento, mas o que é importante é a fauna e a flora que estão ali dentro, que não podem ser postos em risco. Apesar das mudanças, o governo garante que não vai haver impacto ambiental, mantendo assim um casamento perfeito entre a natureza e o ser humano. Foi possível associar a possibilidade de ampliação dos processos de uso público e visitação aos objetivos de conservação das unidades. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para essa região toda dos Canyons. Chega um momento que a gente precisa fazer comparações, não há dúvidas disso. Tem gente que pega avião aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, e vai visitar os Canyons nos Estados Unidos.
e nem sabem que nós temos 250 quilômetros de cânions entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E são lugares espetaculares. Agora, o acesso a esses locais é muito difícil. Então, quer dizer, tem que ter sim a exploração, mas uma exploração responsável. A empresa, certamente, que vai receber a concessão de poder trabalhar nesses parques, colocar as lixeiras, abrir para visitação, ela vai ser exigida. Não é simplesmente a partir do momento que foi terceirizado, foi feita uma parceria, todo mundo pode invadir. Muito pelo contrário, a maneira como esses parques estão hoje é que é um perigo muito grande com todo o esforço que é feito, mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Então é importante sim que tenha essa responsabilização, que se tenha, né, essa possibilidade de uma administração para que a gente possa conhecer, porque são locais espetaculares. Isso que a gente está vendo na imagem é um pouquinho de tudo aquilo que nós temos. Tudo que nós temos nessa região dos chamados Campos de Cima da Serra. 12h, 33 minutos, 27 graus é a temperatura. Eu acho fantástico isso, porque a gente mostra nessas imagens ali dos cânions o quanto que o Rio Grande do Sul ele é variável, é variado. No norte nós temos os cânions, no sul o Pampa. Temos o Salto do Iacumã, que é um lugar também espetacular no Rio Uruguai, onde tem uma cascata natural em rocha, fora tantos outros locais aqui no Rio Grande do Sul. 12h, 33 minutos, agora eu convido você a prestar muita atenção nesta história aí. Família dá pra gente muito mais que o sobrenome. Dá algo simples que muda nossa vida. Esse é pra ti. O amor. Meus filhos não são gaúchos na certidão. Mas com certeza já são gaúchos de coração. O amor é o que mantém vivas as tradições gaúchas. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Emocionante, né? E o Boticário quer saber de você quais são as suas tradições gaúchas e como elas se tornaram parte da sua vida. Compartilhe no seu Insta com o hashtag onde tem tradição, tem amor. Vou repetir, hashtag onde tem tradição, tem amor. Pode ser que a sua história apareça aqui no SBT, então participe. Gente, está na hora de ir embora. Obrigado pela audiência e pela companhia. Beijo grande, o esporte começando aí. Obrigado.